paz do Senhor, crianças! É hora de aprender na EBD, Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição de hoje é a lição de número 5. Paulo anuncia Jesus. A história de hoje se encontra na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Texto do dia. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Essas palavras foram ditas por Jesus. Resumindo, assim como o apóstolo Paulo, devemos anunciar a salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas, amém? Então, essa é nossa grande missão que vamos aprender com Paulo hoje. Texto do dia. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos repetir. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Estamos estudando as viagens missionárias de Paulo e dessa vez Paulo e Silas foram até a cidade de Tessalônica. Paulo começou falando sobre as escrituras sagradas com os judeus que estavam na sinagoga. O apóstolo Paulo explicou que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar a humanidade. E muitos gregos que moravam lá aceitaram Jesus como Salvador. Porém, muitos judeus não gostaram, começaram a perseguir os missionários. Então, Paulo teve que fugir para Bereia. Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Bereia. Já em Bereia, Paulo percebeu que as pessoas daquele lugar eram bem mais educadas e ouviam a mensagem com interesse. Além disso, tudo que ele ia falando, as pessoas iam conferindo nas escrituras sagradas para ver se tudo que Paulo falava era mesmo verdade, viu, crianças? Por isso temos que ler a Bíblia todos os dias para que ninguém nos engane. Então as pessoas de Bereia conferiam tudo que Paulo falava. Mas algumas pessoas lá de Tessalônica correram para Bereia quando ficaram sabendo que Paulo estava lá pregando o Evangelho e foram lá acusar Paulo e Silas, perseguindo, não queriam deixar Paulo pregar o Evangelho lá também. E Paulo teve que fugir para outra cidade. Paulo então fugiu para Atenas. Quando chegou lá, ele viu que o povo daquela cidade acreditava em muitos deuses. Era Deus do fogo, era Deus da guerra, era Deus do amor, eram muitos deuses. E eles também eram muito supersticiosos, Ele acreditava em coisas como: se quebrar o espelho, você tem 7 anos de azar. E por aí vai. Paulo encontrou então um altar que não tinha nenhuma estátua nela, mas tinha uma descrição. Estava escrito lá: ao Deus desconhecido. E aí ele começou a falar com aquele povo que esse Deus que eles não conheciam era o Deus que ele estava anunciando. Era um Deus vivo, era o Deus que criou todas as coisas,
criou o céu, criou a terra, criou o homem, criou a natureza, os animais, né? E as pessoas ficavam questionando, duvidando da palavra de Paulo. Como assim? Por quê? Né? Porque eles sabiam o quê? Aquele é o Deus do fogo, que protege, que manda o fogo. Aquele é o Deus da guerra, que ajuda na guerra. Mas eles não conseguiam entender esse Deus que criou todas as coisas, né? Eles não conseguiam imaginar. Então, muitos duvidaram de suas palavras, né? Das palavras de Paulo. E Paulo ficou tentando ali, olha, esse Deus que está no céu, ele enviou o seu filho querido para morrer pelos nossos pecados, né? E ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ficou pior, crianças, porque eles não acreditavam em ressurreição. Como assim? O homem estava morto e depois voltou a viver? Eles ficaram duvidando disso. E nós sabemos que Jesus morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, né? Mas que ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Ele está vivo e que ele vai voltar para nos levar, não é mesmo? Pois eles não acreditaram. Mas, mesmo assim, poucas pessoas aceitaram Jesus naquele dia ali com Paulo. E Paulo ficou feliz, é claro, ficou triste por muitos não acreditarem, né? Mas Paulo estava fazendo sua missão, que era falar de Jesus a todas as pessoas, levar o evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Assim como Jesus ordenou. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Então, crianças, as pessoas podem estar em qualquer lugar precisando ouvir a palavra de Deus, né? Esperando que alguém anuncie as boas novas de Cristo, que fale de Jesus para ela, que Jesus é o Salvador, que Jesus perdoa os nossos pecados, que morreu para nos salvar, ressuscitou e em breve vai voltar para nos levar para morar com Ele lá no céu, onde não tem pecado, onde não tem doenças, onde lá é só paz. Aleluias, glórias a Deus. Então, crianças, não esqueçam da missão que o Senhor Jesus te deu. Falar do Evangelho para todas as pessoas. Amém? Glórias a Deus. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe.